O tema do culto de hoje é Suas escolhas definem o seu futuro. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 5, a partir do versículo 1. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 5, a partir do verso 1. Diz assim a palavra do Senhor. Depois disso, Jesus voltou a Jerusalém para uma das festas religiosas dos judeus. Dentro da cidade, junto à Porta das Ovelhas, ficava o tanque de Betesda, com 5 pátios cobertos. Ficavam ali cegos, mancos e paralíticos, uma multidão de enfermos, esperando o movimento da água, pois um anjo do Senhor descia de vez em quando e agitava a água. O primeiro que entrava no tanque, após a água ser agitada, era curado de qualquer enfermidade que tivesse. Um dos homens ali estava doente havia 38 anos. Quantos anos ele estava doente? 38 anos. Quando Jesus o viu e soube que estava enfermo por tanto tempo, perguntou-lhe: "Você gostaria de ser curado?" O homem então respondeu: "Não consigo, Senhor, pois não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim." Versículo 8 diz assim: Jesus lhe disse: "Levante-se, pegue a sua maca e ande." Senhor, logo quando eu recebi o tema dessa noite, que diz as suas escolhas definem o seu futuro, logo o Espírito Santo me guiou para este capítulo do Evangelho de João, que é a cura do paralítico no tanque de Betesda. Por que é importante eu dizer que foi o Espírito Santo que me guiou para trazer essa mensagem? Eu te respondo. Porque a mensagem ela se torna irrelevante quando ela é uma mera invenção humana. Porque quando a mensagem ela está pautada na Bíblia, quando ela é fruto de uma revelação divina, ela tem o poder de não somente nos propiciar um momento de escuta durante 2 horas de culto, não. Ela tem o poder de causar uma transformação radical na vida daquele que nos ouve. É isso que a palavra do Deus vivo faz. Ela transforma as nossas vidas. Eu não quero que você saia daqui hoje dizendo o quanto eu sou eloquente, não. Eu não quero que você saia daqui dizendo o quanto eu prego bem. Eu quero que você saia daqui glorificando ao nome do Senhor, dizendo que Ele é bom, que Ele é santo, que Ele sara, que Ele cura, que Ele liberta e que a palavra dEle é poderosa, é eficaz para transformar vidas. É isso que a palavra do Senhor faz. Então eu gostaria que você se desconectasse de tudo aquilo que tentar roubar a sua atenção para a palavra de Deus. Porque não é sobre mim, é sobre Ele. Não é sobre o que eu posso, mas sobre o que Ele pode fazer através da minha vida. E hoje o Espírito do Deus vivo tem uma palavra para o seu coração. Amém? Então aqui é onde eu li, no capítulo 5 de João, o texto começa dizendo que passado algum tempo, e ele usa isso com uma preposição de depois disso, Jesus volta a Jerusalém para uma das festas religiosas que os judeus comemoravam. Os judeus comemoravam 3 festas anualmente. Que festas são essas? A Páscoa, a festa das colheitas e a festa das cabanas ou dos tabernáculos. A Bíblia não nos fala exatamente qual festa que estava acontecendo quando Jesus chegou a Jerusalém nesse determinado capítulo. Mas alguns teólogos afirmam que a festa que provavelmente estava ocorrendo era a festa das cabanas. O que era essa festa? Durante a festa das cabanas, os israelitas eles saíam da sua casa e eles se abrigavam em cabanas para recordar toda a provisão que o Senhor havia propiciado para o seu povo durante a peregrinação no deserto, que durou aproximadamente 40 anos. Tabernáculo origina-se da palavra em hebraico que significa tabernáculo e quer dizer abrigo provisório. Guarda essa palavra que daqui a pouco ela vai fazer sentido para vocês. Nos versículos seguintes, a palavra do Senhor vai nos dizer
que havia um tanque em Jerusalém, cujo nome era Betesda. Significava essa palavra Betesda, casa de misericórdias. Por que casa de misericórdias, Maiara? Porque ao redor desse tanque, a palavra vai nos dizer que ficavam ali muitos enfermos, muitas pessoas doentes, com uma série de enfermidades. Ao redor do tanque de Betesda, haviam muitos cegos, mancos, paralíticos. E por que eles ficavam ao redor desse tanque? Porque acreditava-se, havia uma crença que, ao balanço das águas daquele tanque, a primeira pessoa que entrasse nas águas, entrasse ali no balançar das águas, ela seria curada da sua enfermidade. Eles acreditavam que o anjo do Senhor descia, balançavam as águas, e no encontro dessas águas da pessoa enferma com a água, aquele balançar resultaria numa cura. E havia ali um homem que, segundo a Bíblia, já estava enfermo, já estava doente, haviam 38 anos. A palavra do Senhor vai nos dizer que Jesus chega até este homem. E vai nos dizer também que Jesus chega nele porque fica sabendo o tempo que ele estava doente. 38 anos. E eu acho engraçado que ao redor ali daquele tanque haviam muitas pessoas enfermas. Eu fico pensando que talvez havia pessoas, talvez até mais doentes do que aquele homem. Talvez com uma situação muito mais delicada do que aquele homem. E eu acho bonito que Jesus, ele marca encontro com pessoas para transformar a vida delas. Jesus, ele vai direcionado a uma pessoa para transformar a vida dela. Então, a primeira palavra profética que eu tenho para vocês hoje é: eu não sei há quanto tempo você pode estar esperando uma cura. Eu não sei há quanto tempo você pode estar esperando um milagre. Eu não sei há quanto tempo você luta contra uma enfermidade, seja ela física, emocional ou espiritual. Mas o que eu sei é que o meu Deus, ele marca encontro com pessoas para transformar a vida delas. Deus marca encontro com pessoas para curar, para libertar, mas não é no nosso tempo, é no tempo dele. E muitas das vezes a nossa cura, o nosso milagre, ele exige de nós um posicionamento, uma tomada de decisão. Aquele homem, ele estava ali há 38 anos. E sempre quando eu penso nisso, na quantidade de tempo que ele estava, eu fico imaginando que muitas pessoas olharam para ele e já acharam que não tinha mais jeito. Afinal, é uma vida, 38 anos naquela forma. E aí me vem um louvor à mente que diz assim: ainda tem vida aí, e mesmo que o cenário diga que é o fim, e as evidências dizem que é para desistir, mas eu estou dizendo, ainda existe vida aí. Porque não importa o que as pessoas falam a nosso respeito. Quando Deus diz que vai mudar, ele vai mudar. Só que hoje a palavra principal não é somente sobre cura, mas sim sobre posicionamento, sobre uma tomada de decisão. Por que você está dizendo isso, Maiara? Porque quando Jesus chega naquele homem, ele faz uma pergunta, que diz aqui no versículo 6. Queres ser curado? E eu fico pensando que Jesus já sabia que aquele homem desejava ser curado. Afinal, ele estava 38 anos paralítico, 38 anos com aquela enfermidade. Mas, mesmo Jesus sabendo, ele pergunta, porque ele precisa ouvir daquele homem se ele estava disposto a assumir a responsabilidade por aquela cura. 38 anos de paralisação. 38 anos que aquele homem ele estava numa posição inferior às outras pessoas. E muitas vezes nas nossas vidas, nós ficamos um longo tempo com o nosso chamado paralisado. Muitas vezes nas nossas vidas, nós ficamos muito tempo com os nossos sonhos paralisados. E Deus às vezes nos questiona se nós realmente estamos dispostos a receber uma cura dele. Por quê? Porque para ser curado, exige de nós que nós venhamos a assumir uma responsabilidade, um posicionamento, e que essa cura vai nos tirar, muitas vezes, da nossa zona de conforto. Muitas vezes, a cura que nós ansiamos tanto por receber, vai nos tirar da nossa zona de comodismo,
ou de coitadismo, ou de vitimismo. Porque quando nós passamos muito tempo por uma luta, quando nós passamos muito tempo por uma situação delicada, nós acabamos nos enxergando como coitados. Nós acabamos nos enxergando com uma visão vitimizada. E percebe que quando nós assumimos essa postura, o nosso ego é inflado. Então nós precisamos de coragem para assumir a responsabilidade pela nossa vida. Nós precisamos de coragem para assumir que muitas vezes a mudança que nós tanto ansiamos, ela depende de nós. Quando Jesus pergunta para aquele homem se ele deseja ser curado, esse homem poderia responder que sim ou que não. Mas diante da pergunta do mestre, ele diz assim: Senhor, eu não consigo, pois eu não tenho quem me coloque no tanque quando a água se agita. Alguém sempre chega antes de mim. Percebe que este homem, ele responde à pergunta de Jesus, se ele quer ser curado, atribuindo a responsabilidade da sua cura nas outras pessoas. E é exatamente o que muitos de nós fazemos dia após dia, quando nós não vivemos uma vida direcionados pelo Espírito Santo. A culpa sempre é do outro e nunca é nossa. Nós sempre colocamos a culpa nas outras pessoas por curas que só dependem muitas vezes de nós. Às vezes nós pensamos, diante da pergunta, por que seu ministério não cresce? Ah, porque o pastor não me dá oportunidade. Por que você não realiza o seu sonho? Ah, porque fulano não me ajuda. Ah, por que você ainda não fez? Porque a minha família não me apoia. Ou, por que você não tirou aquele projeto seu do papel? Porque o meu chefe, ele não me reconhece, ele não me valoriza. Muitas vezes nós colocamos desculpas. Muitas vezes nós colocamos a responsabilidade, a culpa nas outras pessoas. Então deixa eu te falar uma coisa. Enquanto você viver atribuindo a responsabilidade, colocando a culpa nas outras pessoas, você vai continuar com os seus sonhos e com os seus projetos paralisados. Enquanto você ainda colocar a responsabilidade da sua vida nas mãos das pessoas, você nunca irá sair do seu lugar. Você continuará como este homem, com a sua vida empacada, paralisada. Ei, chega de viver uma vida pensando que não deu certo, que as coisas não deram certo por causa do seu passado. Chega de ficar pensando que as coisas não deram certo porque você não teve o apoio ou a aprovação das pessoas. Você não precisa da aprovação de ninguém, porque Deus te aprovou. Foi Ele quem morreu numa cruz do Calvário. Foi Ele que teve uma morte de cruz, para que eu e você pudéssemos ter vida e vida em abundância. Você não precisa da aprovação de ninguém, porque é o seu Pai que te aprova. Diante da resposta daquele homem, Jesus vai lhe dizer: levante-se, pegue a sua maca e ande. 3 comandos, 3 ações que aquele homem deveria tomar. É isso que Jesus está nos falando nessa noite. Levanta. Chega de viver uma vida parado, prostrado, paralisado. Chega de procrastinar. Lembra que eu disse que tabernáculo vem de uma palavra hebraica que significa tabernáculum, que quer dizer abrigo temporário? Então, Jesus estava querendo dizer para aquele homem, justamente na festa das cabanas, na festa dos tabernáculos, que aquele homem, ele não nasceu para ficar prostrado na beira daquele tanque de Betesda. Aquele tanque era um abrigo temporário, aquela situação era temporária, mas já estava na hora de levantar. Hoje Deus nos convida a nos colocarmos de pé. Chegou a hora de marchar. Está na hora de termos uma nova atitude, um novo posicionamento, porque quando vira o ano, nós costumamos fazer uma lista de planos, de projetos, de metas que nós queremos atingir no ano seguinte. Talvez você tenha feito planos, projetos, talvez você tenha colocado no papel algumas coisas que você gostaria de realizar em 2022, mas deixa eu te falar uma coisa, nada vai mudar se as suas atitudes forem a mesma do ano passado. Deus nos convida a nos levantar, a vencer com tudo aquilo que quer parar, que quer paralisar o nosso propósito. E Deus tem um propósito diferente para cada um de nós que está aqui hoje.
Deus tem um propósito diferente, Deus tem um chamado diferente para cada um de nós. Mas acontece que muitas vezes nós comparamos o nosso propósito com o de outras pessoas. E essa linha de comparação acaba por nos deixar ainda mais estagnados. Todas as vezes que você tentar se posicionar, o inferno vai tentar se levantar para te deixar prostrado de novo. Eu ouvi uma frase há algumas semanas que eu gostei bastante, que ficou gravada na minha mente, que dizia assim: viver fora da vontade de Deus é um perigo, mas viver de acordo com a vontade dele nos torna perigosos. É assim que o inferno nos vê. O inferno já sabe que quando nós nos colocamos de pé, nós somos um perigo para ele. É por isso que ele investe tão pesado para nos deixar parado, para nos deixar prostrado numa cama, sem vontade de agir, sem vontade de lutar. Mas deixa eu te falar uma coisa, o inferno já perdeu, porque o Filho de Deus se fez homem, para que todo homem pudesse ser chamado Filho de Deus. Então nós precisamos permanecer, apesar dos ataques que venham se levantar. A ordem hoje, a palavra de hoje é para que nós venhamos a nos levantar, para que nós venhamos a nos posicionar. Eu queria trazer uma mensagem aqui de chave de carro. Eu queria trazer uma mensagem aqui de que você vai conseguir sua casa própria, apesar de que eu creio que essas coisas são possíveis. Mas já está na hora da gente parar de viver no natural e começar a ansiar pelo sobrenatural. Porque as pessoas conseguem casa própria sendo elas crentes ou não, sendo elas acreditando em Deus ou não, porque isso é um natural. Muitas vezes nós vemos pessoas que nem acreditam em Deus, muito bem sucedidas, com carro, com casa, com trabalho top, com emprego bem sucedido. Isso é natural, mas eu quero ver você transformar aquela sua casa própria numa casa de oração. Isso é sobrenatural. Eu quero ver você usar aquele carro para que você consiga trazer os crentes para a igreja. Isso é sobrenatural. Eu quero que hoje você aumente, que você eleve a sua expectativa sobre a sua própria vida. 38 anos que aquele homem se encontrava enfermo. E Jesus vai justamente ali, no tanque de Betesda, num lugar que eu acredito que tenha sido um lugar de muito sofrimento para aquele homem. Num lugar que eu acredito que tenha sido um lugar de muito choro para aquele homem, de muita dor, de muita angústia. E Jesus escolhe exatamente este lugar. Por que, Maiara? Porque qual o sentido de Deus te honrar no lugar em que o inferno não te feriu? Existe uma graça sobrenatural quando no lugar da tua vergonha, Deus opera o teu maior milagre. Então olhe para esse ano e avalie cada cenário adverso como uma oportunidade de você viver o seu milagre. Porque milagre só acontece diante de um problema. E é exatamente o que aconteceu com este homem. E a Bíblia está repleta de exemplos, de problemas gigantescos e de milagres que aconteceram a partir daquele problema. Um dos exemplos mais claros é José, que foi vendido, que foi traído pelos seus irmãos, que foi levado até uma terra que não era dele, que foi tirado do meio da tua família. Chegando lá, ele ainda foi caluniado, humilhado, mas havia um milagre que Deus queria realizar na vida daquele moço, que era transformar José num dos maiores governadores que aquela terra já viu. É assim que nós precisamos enxergar cada problema, cada adversidade que assola as nossas vidas. Eu lembro que muitas vezes nós olhamos para o preletor e nós achamos que a vida deles é perfeita, sem dificuldade nenhuma. E eu, por muito tempo, fiquei longe dos caminhos do Senhor. Aproximadamente 9, 10 anos longe da presença do Senhor. E logo quando eu retornei para a casa de Deus, e mais, para um relacionamento com Deus, eu estava muito ferida. Eu estava com o meu coração despedaçado. Minha amiga Estela vai lembrar. Sabe quando você está o bagaço da laranja? Era assim que eu estava. E num culto de quinta-feira, estava acontecendo, era o janeiro profético? Amor, que estava acontecendo? Estava acontecendo também o janeiro profético. E eu recebi uma palavra do Senhor, uma profecia, que dizia que através da minha vida, vidas seriam curadas. E eu falei, Jesus, surreal.
Como é que o Senhor vai usar alguém ferido, abatido, triste, despedaçado para curar alguma pessoa? Eu falei, isso é improvável, isso não vai acontecer. Mas é exatamente isso que Deus faz. É exatamente isso que Deus faz. Ele pega o nosso maior trauma, Ele pega a nossa maior dificuldade e usa ela para levantar outras pessoas. Deus pega uma pessoa ferida, caída, abatida, para que no futuro ela possa ter propriedade para dizer para alguém que está passando pela mesma coisa que é possível vencer, porque Jesus já venceu por nós. Mude as suas expectativas. Mude as suas perspectivas. Não se contente em viver uma vida apenas no natural. Se coloque de pé, se posicione e passe a ter a vida que Deus sonhou para você. No versículo 10 da palavra do Senhor, vai nos dizer que diante da cura daquele homem, porque quando Jesus diz, levanta, pega a sua cama e anda, no mesmo instante aquele homem ficou curado. Ele pegou a sua maca e começou a andar. Porém, muitos líderes religiosos, eles disseram assim, hoje é sábado, então a lei não permite que você carregue essa maca. Segundo a lei judaica, no dia de Shabat, as pessoas não poderiam fazer determinadas ações, e uma delas era se locomover com a sua maca, quem estava enfermo. E o que isso quer dizer? Quer dizer que sempre quando você toma a atitude de sair do lugar, se levantarão pessoas para dizer que não vai dar certo, que não pode, que não é para fazer, que você não vai conseguir. E hoje eu quero te dizer que não importa o que essas pessoas vão dizer, porque o que importa é o que Deus diz a respeito de você. Não importa nem o que você pensa ao seu respeito, o que importa é o que Deus pensa sobre você. Então você tem uma decisão a tomar, se você vai ouvir a voz das pessoas que estão tentando te desmotivar, te paralisar, ou se você vai ouvir a voz de Deus. A minha oração é para que as pessoas, principalmente aquelas que frequentam as igrejas, elas não tentem nos normatizar, nos colocar dentro de uma caixinha. A minha oração para que as pessoas, sempre quando tiver se levantando uma geração ousada, uma geração disposta a viver o Evangelho, uma geração disposta a fazer algo pelas outras pessoas, que não encontrem pessoas para tentar abafar, para tentar diminuir, para tentar inferiorizar esses sonhos, essas conquistas. A minha oração é para que eu e você sejamos pessoas que encorajem outras pessoas, que exortem, que tenha sempre uma palavra de ânimo. Aqui diz na palavra do Senhor que diante disso aconteceram muitas coisas, porque o Sinédrio estava procurando motivos para prender Jesus, para matar Jesus. Então Jesus ter curado em mais um sábado era um grande perigo para Jesus. Mas Jesus rompe toda aquela multidão e Ele cura mesmo assim. Porque Ele nos mostra que o primeiro amor dEle, o amor dEle, a graça dEle nos basta. E que é justamente quando nós estamos fracos, é aí que o poder de Deus vai se aperfeiçoando nas nossas vidas. Cale todas as vozes que tentam te paralisar, te menosprezar. Cale todas as vozes que possam te impedir de avançar para um próximo nível. Aqui no versículo 13, no versículo 14, aliás. Mais tarde, Jesus o encontrou no templo. Encontrou quem? O paralítico que havia sido curado. E lhe disse, agora você está curado. Deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. Quando eu li esse versículo, o Espírito Santo colocou no meu coração que muitas vezes algumas enfermidades que nós vivemos são consequências das nossas próprias ações. E diante disso só há uma forma de nós vencermos, mudarmos de atitude. Uma mudança de vida. É isso que significa o Evangelho. É isso que significa quando Jesus diz, arrependam-se. O arrependimento, ele só é válido quando ele impulsiona dentro de nós uma mudança de vida. Eu não sei o que está te paralisando. Eu não sei o que você tem deixado para trás. Eu não sei o que você está olhando e que com seus olhos carnais pode parecer que seja impossível.
Mas eu sei que Deus pode tornar qualquer impossível em realidade, desde que isso esteja de acordo com a sua palavra. Quais atitudes você tem que passar a adotar para que o sonho que Deus tem para a sua vida, ele se concretize? Quais atitudes você tem que tomar para que você possa desfrutar da vida que Deus tem para você? Porque, afinal de contas, são as nossas decisões que vão impactar o nosso futuro. Eu não sei quais são as promessas que Deus tem para você, mas eu sei que grande parte delas, apesar de Deus não precisar de nós para realizá-las, Ele faz questão de nos convidar a participar. E isso exige de nós um posicionamento. Quando eu recebi a palavra de que eu iria ser usada para curar outras vidas, e o que foi mais louco ainda, que o meu ministério era na palavra, quando eu achava que era no louvor, porque quem canta é assim, acha que só canta. Então eu achava que era com louvor. E Deus foi me confirmando, primeiro através da tua palavra e depois através de pessoas, através de profecias, que era o meu ministério maior, era na palavra. Eu pensei que não era possível, mas eu sabia que a Bíblia nos dá vários exemplos de pessoas improváveis que foram usadas no plano do Senhor. Deus tem um plano que é fazer com que mais e mais pessoas venham para o seu reino. E para esse plano acontecer, Ele precisa de mim e Ele precisa de você. Ele precisa de mim, Ele precisa de você, então nós precisamos nos posicionar. Qual é a postura que você vai adotar para que o reino de Deus cresça? O que você está fazendo para que o reino de Deus cresça? Como Deus pode usar você para que o reino de Deus cresça? Não somente na sua família, mas por todo esse mundo afora. Há uma missão, ide por todo mundo e pregai o evangelho. E o que nós estamos fazendo? Eu li num livro, muito bom por sinal, que se chama Deus Escondido, do Francis Chan, que dizia assim: se a sua oração, se a sua vida de oração, ela fosse a única forma da tua igreja sobreviver, a sua igreja sobreviveria ou morreria? Se a sua oração, se dependesse da sua oração, para essa igreja que está de pé, somente da sua, ela continuaria ou ela morreria? Isso me deixou muito intrigada, porque muitas vezes nós esperamos muito das outras pessoas, quando nós mesmos não fazemos a nossa parte. A minha oração é para que hoje, para que neste ano de 2022, se levante uma geração ousada para viver tudo aquilo que Deus tem para nós e para fazer com que o reino de Deus cresça. Afinal, são as nossas escolhas que definirão o nosso futuro. Vamos orar para encerrar essa mensagem? Coloque a mão no seu coração, feche os teus olhos e ore comigo. Soberano Deus e eterno Pai, eis-nos aqui diante da Tua presença, Senhor, para Te agradecer por mais este momento, Senhor, que nós estamos aqui em comunhão com os nossos irmãos. Pai bendito e Deus fiel, nós cantamos, nós louvamos, nós glorificamos o Teu nome nesta noite. Senhor, nós paramos um momento do nosso dia para ouvir a Tua palavra. E a Tua palavra nos disse hoje, Pai, que nós precisamos nos posicionar. A Tua palavra nos disse hoje, Pai, que nós precisamos nos colocar de pé. Senhor, porque eu sei que o Senhor tem um propósito nas nossas vidas. Eu sei que grandes coisas o Senhor tem nas nossas vidas. E nós queremos contribuir, Senhor, para que o Teu reino cresça. Senhor, então que nós venhamos diminuir para que o Teu Espírito Santo venha crescer dentro de nós. Senhor, nós entregamos o mês de agosto nas Tuas mãos. Nós entregamos 2022 nas Tuas mãos. Na certeza, Pai, que se nós, Senhor, confiarmos em Ti e se a Tua vontade for feita nas nossas vidas, Pai, a Tua vontade que é boa, que é perfeita, que é agradável, nós conseguiremos, Pai, viver o sobrenatural de Ti nas nossas vidas, Pai. Pai, eu peço que o Senhor venha, Senhor, tomar essa igreja com as Tuas mãos, continuar derramando sobre nós a Tua graça, a Tua misericórdia, e nós cremos, Pai, que o que é impossível para nós será possível para o Senhor, e é por isso que nós Te agradecemos, no nome do Teu Filho Jesus, e dizemos amém.